Olá, pessoal. Alexandre, professor de Química, tudo jóia? Vim nesse rápido vídeo comentar com vocês como é que foram as 4 questões de Química dessa prova da FAMEMA de domingo passado, 2021, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, essa é a questão 1, né, da prova da FAMEMA. Se você não fez, até recomendo que você pause agora, dê uma lida e vê o que você acharia dela, não é? Vou resolver com vocês na sequência. Falou, na verdade, um processo químico, um processo orgânico que ele descreveu acima e um processo físico de separação de substâncias, não é? Que, na verdade, já desconfiava aqui, gente, pelo tamanho da molécula, olha só, ela está ficando cada vez recolhida mais para baixo. Isso é muito característico do que acontece no petróleo, por exemplo, não é? Então, muitos que bateram o olho já lembraram daquele famoso processo de separação dos componentes do petróleo. Então, vamos lá. Letra A. Qual o nome desse processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Bom, a gente sabe então, né, pessoal, que a resposta com certeza é aquela que é o mais, talvez a mais famosa, a tradicional lembrança do petróleo, que é o processo de destilação fracionada. Só que ele faz outra pergunta. Qual a propriedade específica das substâncias que permite? Também, se você lembrou da destilação fracionada, você lembrou desse ponto, né, que é o ponto de ebulição. É por ele que nós separamos as moléculas de acordo com o ponto de ebulição delas, né? Então, destilação fracionada e a propriedade específica é o ponto de ebulição, já resolvi a letra A. A letra B, que foi um pouco mais chatinha, pessoal, na verdade era uma interpretação de reações orgânicas, que acontece muito isso em prova, inclusive, não é? Que ele dava uma reação e pedia para você repetir uma igual embaixo, mas usando o etanol como reagente no lugar do álcool e o N igual a 2. Pode ser honesto, pessoal? Era uma questão de lei de Lavoisier. O que tem de um lado tem que ter do outro. Tá joia? Vamos ver, então. Então, vamos montar a molécula. Ó, coloquei um 2 na frente do N, que é o que ele pediu, não é? Tá aí toda a molécula inicial, COCH2C, né? E vamos reagir com o etanol. O etanol, então, vai ter 2 carbonos no lugar do R. Esse R aqui, ó. Né? Aqui, esse R aqui. Perfeito. E aí, gente, o que dá para desconfiar que aconteceu? Uma dica sempre importante de perceber numa reação orgânica é onde que quebrou a ligação. Para que você possa saber por onde quebrou, onde que você vai unir as moléculas. Então, se você olhar bem aqui na molécula como base que ele deu, na reação como base, dá para reparar que, de fato, houve essa quebra de ligação. Olha por quê, gente? Porque aqui no parênteses, ou entre parênteses, está CH2, CH2O. De onde que veio esse CH2, CH2O? Daqui não veio, porque está um radical, não é? Então, CH2, CH2O, quer dizer que a ligaçãozinha foi quebrada aqui, de tal forma que eu liguei alguma coisa no O e alguma coisa no carbono, né? A princípio foi isso que aconteceu. E em relação à molécula do álcool, olha ela aqui, ó, ROH. RO, o H foi lá no fim. Então, dá para imaginar que, de fato, a ligação se quebrou aqui entre o O e o H. Fazendo assim, talvez ficasse um pouco mais claro de você perceber o que ele queria na resposta final. Olha só. Quebrei exatamente onde que ele pediu, quebrei exatamente onde que ele pediu. Aí eu juntei. Na hora que eu juntei, gente, olha só como é que vai ficar. H3CCH2O. Igual ele fez, ó. H3CCH2O. Na sequência do H3CCH2O, parênteses, OCH2CH2O. Só que esse N você não vai por N, você vai por 2, porque são de fato 2 moléculas. Colocando 2 moléculas, ó, logo depois do oxigênio, né, CH2, CH2O, fecha com o número 2 entre parênteses e o Hzinho final, que é o H do álcool. Matou a reação, gente, tá? Matou a reação de acordo com o que ele propôs ali no texto. Ele pediu também para que nós calculemos a massa molar. Você sabe, a tabela periódica é dada para você poder consultar. Então é só contar. Quantos carbonos tem? 1, 2, vezes 2, 4, mais 2, 6. Como cada carbono vale 12, faz 6 vezes 12. Os, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então, faz 3 vezes 16, que é a massa do O. E o número de Hs, 3, 5, 6. Aqui tem 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Então, você faz 14 vezes 1, que é a massa do H. Fazendo isso, nós temos a resposta como 134 gramas por mol, finalizando, então, a letra B dessa questão 1. Tá joia, pessoal? Já a gente volta, então, com a questão 2. Muito bem, pessoal. Então, a questão 2, né, que é uma questão que a princípio deu trabalho também, por conta dos cálculos. Diz assim, bom, como eu pedi a vocês, a gente apertar o pause para não ficar um vídeo muito longo,
Então, é uma questão, gente, que deu a entalpia de neutralização, que tem sempre um valor fixo quando um ácido e uma base fortes reagem, né? Porque o que reage, na verdade, é o H+, e o OH-. Então, ele explicou isso no texto, que deu 58,8 kJ por mol. Aí ele começa a falar, pessoal, que tem 1 kg de uma solução de um ácido, 1 kg de uma solução de uma base. 1 kg é porque 1 litro é a mesma coisa que 1 kg nesse caso, porque a densidade é de 1 kg por litro, né? Uma é massa, outra é volume. Tá. E aí ele vai fazer alguma brincadeira, vai perguntar sobre esse cálculo e vai também pedir fórmulas das substâncias. Vamos começar então pela letra A. Escreva as fórmulas eletrônicas do HCl e do NaOH. Gente, fórmula eletrônica é fórmula de Lewis, aquela que você mostra os elétrons. Então, começando bem tranquilo, né? O H, você sabe, tem um elétron apenas na camada de valência, o cloro tem 7. O cloro tendo 7, faz quantas ligações? Uma só. E o H também só faz uma. Então, assim já era o suficiente, viu, gente? Já poderia deixar assim, porque hoje em dia esse par já indica que está compartilhado. Você até pode demonstrar que tem um parzinho compartilhado ali, mas hoje em dia não é necessário, tá? Então, pode deixar só o parzinho, ou então circular esse par para indicar que há esse compartilhamento, tá certo? Já no NaOH, tem que tomar um cuidado, pessoal, porque o NaOH é um composto iônico, uma vez que o sódio é um metal. Então, qual a primeira coisa que tem que estar atento aqui? O OH vem da hidroxila, que é o OH-. Ele vai ter uma ligação covalente, vai ser um íon negativo. O sódio não, o sódio é simplesmente um íon positivo. Então, você começava pelo OH-, né, na qual o O tem 6 elétrons na camada de valência, enquanto que o H tem um só. Só que só tem uma ligação entre os dois, né? E o O faz duas. Então, você fazia uma ligação, repito, você pode deixar assim, ou então colocar o compartilhamento, e aí começa a perceber o quê? Que está faltando alguma coisa, porque é o íon hidroxila, na verdade. E atenção, que toda vez que for um íon, você coloca entre colchetes e a carga lá em cima, para deixar bem claro que é um íon. Então, essa é a fórmula eletrônica do íon hidroxila, tá certo? E o sódio? O sódio você coloca do lado, na forma positiva, né? Porque um íon positivo está apenas indicando que ele está atraído eletrostaticamente pelo íon negativo. O colchetes não era necessário, mas coloquei só para ficar mais elegante os dois lados, né? E colocava o sinal mais. Perfeito, essa é a letra A, tá bom? Letra B, gente, aí que vem a historinha. Então ele fala que ele vai misturar 1 litro de uma solução com 1 litro de outra, vai ter essa diferença de calor produzido de 0,7, né? E ele pergunta qual a concentração molar do HCl. Olha, pessoal, eu senti o seguinte, que quem teve mais dificuldade nessa questão, talvez tenha sido porque esqueceu um detalhe da física. Se bem que eu acho que não é um detalhe fácil de esquecer, né? Porque, ou difícil de esquecer no caso, porque é uma fórmula que vocês usam muito. O problema era só associar que eu precisava daquela fórmula. Gente, quando você fala de massa, fala de calor específico e fala de variação de temperatura, que fórmula que vem em mente? A fórmula da calorimetria, né? O Q-macete, famoso Q-macete. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é calcular qual todo o calor envolvido que foi aqui nessa reação, né? Porque é uma reação exotérmica, então é uma reação que foi feita que também liberou calor. Qual que é a massa que eu tenho no exercício? 2 quilos, por favor, porque é 1 quilo de cada. Posso pôr em quilos? Pode, porque o calor específico está em quilos também, tá vendo? Então, fica 2 vezes o calor específico, que é 4,2, vezes a temperatura, que é 0,7. Isso é o tanto que variou na hora que essa reação foi feita. Nós vamos chegar em 5,88 kJ. Então, esse 5,88 kJ é o calor liberado nesta reação em específico. Só que aí você compara com a reação padrão, gente, ele falou que liberou 58,8 por mol. Aí estava sacada. Aí você matava numa regrinha de 3. Se 1 mol de H+, reagindo com 1 mol de OH-, formar 58,8 kJ de calor, quantos mols de H+, eu estou preocupado com o H+, tá? Porque ele pediu do HCl, que vem do H+, vem do HCl. Então, se 1 mol de H+, libera 58,8 kJ, e N mols de H+, vai liberar 5,88, né? Claramente o N, portanto, fica 0,1. Então, eu tenho 0,1 mol de H+, participando do exercício. Só que não se esqueça que ele estava dentro de 1 litro. Então, esse 0,1 mol é por litro. E como o HCl é um ácido forte, gente, se eu tenho 0,1 molar de H+, consequentemente eu tenho 0,1 molar de HCl. Essa, portanto, era a resposta da letra B dessa questão 2. Valeu, pessoal? Até então na questão 3. Olha lá, então, pessoal, questão 3, né? Que eu sei que foi uma questão que deu trabalho um pouco. Bom, então ele conta um texto, aquela história de apertar o pause é muito importante, né, gente? Se você não lembrar da questão. Aí ele pergunta assim, qual o reagente limitante da reação? O reagente limitante, você sabe, é aquele que quando termina, quando ele esgota, a reação para, né? Ele limita a reação. Ao contrário do reagente em excesso, que sobra na reação.
Acontece, pessoal, que neste caso estava no texto, a hora que ele fala isso daqui, ó. A reação de Landolt é utilizada para estudar a cinética das reações. Nessa reação, o íon iodato reage com o íon bisulfito, produzindo íons iodeto. Tudo bem. O iodeto produzido reage com os íons iodato presente na solução, formando iodo, que é novamente convertido em iodeto, até que todo o bisulfito seja consumido. Então, a reação vai acabar quando? Quando o bisulfito for consumido. Então, essa frase matava metade da letra A. Tá certo? Sem conta, porque a gente não tem como fazer conta nessa questão, porque ele só deu dados de uma reação, que a gente vai discutir na letra B, tá? Então, a resposta da letra A, com certeza, já seria o reagente limitante é o íon bisulfito. Não pediu justificativo, mas seria porque, a hora que ele termina, a reação para, né? Já a segunda parte da pergunta, o pessoal fala assim, qual o agente oxidante da reação 3? Agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, não é? E sofre redução. Para você olhar aqui, quem que está sofrendo redução? Olha só, gente, iodo, substância simples, NOx, 0. Íon iodeto é um íon, NOx de um íon é a própria carga. Então, o iodo está tendo seu NOx diminuído. Ele sofre redução, logo, com certeza, ele é o agente oxidante. Com isso, matamos, então, a letra A, tá certo? O HSO3- é o reagente limitante e o iodo é o agente oxidante. Perfeito. Tá bom? Letra B, que deu trabalho, gente. Qual a concentração da solução inicial de iodato de potássio em mol por litro? Bom, essa parte de mol por litro é mais tranquilo, porque é só usar a fórmula, né? A molaridade, que hoje em dia é chamada de concentração molar, você expressa como a massa do soluto sobre a massa molar dele dividido pelo volume. É o famoso número de mols sobre volume. A massa é 4,28. E a massa molar é 214, né? Quem estiver pensando assim, Alexandre, mas está calculando a massa molar do composto, ele que é só do iodato. Gente, como esse cara é um sal, o iodato de potássio, a hora que ele é colocado em água, ele vira potássio, ou ele se quebra, né? Em potássio e iodato. Então, a mesma concentração dele vai ser a concentração do potássio e do iodato, porque a proporção é de 1 para 1. Você podia calcular a concentração do sal, porque o do íon vai ter a mesma concentração, tá? E qual volume? Volume de, cadê? 2 litros. Então, se divide pelo volume de 2 litros. Então, essa era a primeira resposta, né? 4,28 vai dar 0,02, dividido por 2, 0,001 molar. Perfeito. Aí vem, gente. Considerando que a reação é de primeira ordem, sabe o que significa isso na cinética, pessoal, quando é de primeira ordem? Quer dizer que são diretamente proporcionais. O que acontece com a velocidade acontece com a concentração, ou melhor dizendo, o que acontece com a concentração afeta a velocidade da mesma forma, né? É isso que você tinha que estar atento nesse momento, tá? Mas vamos continuar. De primeira ordem, em relação aos íons iodato, determine a relação entre as velocidades da reação V1, V2, quando se utiliza a solução inicial, que é essa que nós calculamos, só colocar a unidade aqui, gente, 0,01 molar, isso. Quando se usa a solução inicial e quando se utiliza a solução produzida pela diluição, mantendo-se a concentração de íons bisulfito constante. Gente, a fórmula da lei cinética é essa aqui, ó. V igual a K vezes concentração dos reagentes elevado a expoentes determinados experimentalmente. Mas a questão falou que é a ordem 1. Você já colocar lá isso, ó, elevado a 1. Ah, será que o íon bisulfito fazia parte dessa equação? Não importava para nós, porque ele falou que estaria constante antes e depois da reação, né, nesse experimento da letra B. Então, você não precisava colocar. Você tinha que só perceber que a concentração é proporcional à velocidade. Legal. Aí ele pediu para você comparar a V1 com a V2. Gente, eu não tenho valores de velocidade, porque eu não conheço o K. Então, é só uma razão que você vai fazer. Qual razão? Velocidade é diretamente proporcional à concentração. O que acontece com a concentração, acontece com a velocidade. Como assim? V1 sobre V2, portanto, será, na verdade, a razão entre as suas concentrações, não é? Porque são diretamente proporcionais. Então, você pode falar que a razão entre as velocidades será a razão entre as suas respectivas concentrações. Então, a concentração do iodato na reação 1 e o iodato na reação 2. Reação não, na situação, né? Porque ele usou uma reação só em 2 situações. Muito bem. Gente, eu tenho o valor da concentração na situação 1? Eu tenho. Aqui, ó, 0,01. Eu tenho o valor da concentração na situação 2? Não tenho, mas dá para saber. Porque aconteceu aqui uma diluição, gente. Olha a diluição que aconteceu. Ele pegou essa solução 0,01 molar,
Ele pegou essa solução 001 molar, um volume de 10 ml dela, jogou num balão volumétrico e acrescentou água até ficar 100 ml. Pegue essa lógica, portanto, você pode colocar até naquele μV igual a μV. O volume aumentou 10 vezes, porque foi de 10 para 100. Se o volume aumentou 10 vezes, o que acontece com a concentração obrigatoriamente, já que elas são inversamente proporcionais? Diminui 10 vezes. Então, quer dizer que a concentração do primeiro sistema valia 0,01, que é o que nós calculamos, e do segundo 0,001. Por quê? Porque diminuiu 10 vezes. Então, a razão entre essas velocidades, com certeza, vai dar 10. 10 é a resposta final. Para quem não pegou essa história da diluição, pessoal, eu fiz isso daqui, ó. Na diluição, μ vezes V da solução antes da diluição é igual a μ vezes V da solução depois da diluição. O μ inicial é 0,01. O volume inicial, colocando em ml mesmo, 10. O μ final, eu não sei, mas olha o volume para quanto que foi. Foi para 100. Então, tá vendo? Estou provando a vocês que se de fato o volume aumentou 10 vezes, pode ter certeza que a concentração terá diminuído 10 vezes. É daí que vem o 0,001 molar. Ok? Essa é a questão 13. Então, vamos finalizar com a questão 4. Até já. Muito bem, pessoal. Então, aí está a questão 4, né, que, na minha opinião, foi a questão mais tranquila da prova, tá? Mas com uma noção legal de orgânica, até porque caiu o polímero, né? Gente, então ele dá o polímero, que é o Kevlar, e se alguém teve aula comigo vai lembrar que polímeros de condensação tem dois casos principais, que é o poliéster e a poliamida. Caiu aqui uma poliamida, né? Isso já ajudaria um pouco a resolver a questão, né? E ele pede assim, letra A. Quais os nomes das funções orgânicas que podem ser identificadas nos produtos da hidrólise do Kevlar? Ou seja, quando ele pegou o Kevlar e quebrou na presença de água. Olha só como é bem claro, né, pessoal? Ácido carboxílico e amina. Então, respectivamente, eu tenho ácido carboxílico e amina, né? Letra B. Escreva a fórmula estrutural dos monômeros que formulam o Kevlar. Gente, reconheça a função amida aqui, ó. É uma molécula aqui, outra cá, e aqui fazendo ligação de hidrogênio, tá? Esse ponto de dado que não interferiria na resposta. Você tinha que pegar apenas uma unidade qualquer dela e perceber qual que é a repetição. E para saber qual é a repetição, é interessante você perceber, gente, onde que a molécula se repete. Então, repare claramente aqui, ó. Isso aqui é uma unidade de repetição, com os dois N's. Enquanto que as com os dois O's, um de um lado e do outro, também é uma unidade de repetição, o que faz todo sentido. Porque amidas são formados por ácidos carboxílicos e amina. Então, o segredo era você pegar essa estrutura, dois benzenos, cada um com os seus respectivos grupos. Uma com o grupo amina e o outro com o grupo ácido carboxílico, mais duas vezes, nas duas pontas. Porque é isso que garante que haverá a produção de uma poliamida, ou seja, reagindo de um lado e reagindo do outro. Ok? Então, tem o ácido carboxílico e uma amina de um lado e do outro, nos dois casos, para poder formar um polímero de condensação. Pessoal, com isso a gente encerra, então, a resolução da prova da FAMEMA, que não foi uma prova fácil, foi uma prova um pouco exigente, não é, em comparação a anos anteriores, mas que não fugiu muito do que nós vemos em sala de aula, nesse caso da pandemia, que nós vemos pelo Zoom, pelo Meet e tantas outras plataformas, né, pessoal? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho aí. Até a próxima, então. Tchau, tchau.